Paz do Senhor, hoje, quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, o dia que o Senhor com certeza já preparou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e nós estamos como quem sonha, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Mais uma vez na presença do Senhor, orando, lendo um pouquinho da palavra, pensando a respeito e colocando tudo isso diante da presença do Senhor, da presença maravilhosa, constante, permanente do Senhor, porque a Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme e ele nem cochila, mas o guarda de Israel, o nosso Deus, vela por nós todos os dias, durante toda a eternidade, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor e agora o livro de Malaquias, o profeta Malaquias, o mensageiro das alianças, né? E aí Deus começa lá no capítulo 1, já comparando, já se utilizando da parábola, né? Se comparando ao Pai ou ao Senhor, né? Falando assim, olha, se eu sou Pai, por que vocês não me honram? Se eu sou o Senhor, por que vocês não me respeitam? E assim o Senhor começa a discorrer, né, numa reunião solene, como se fosse uma audiência, né, dividida em 8 partes, e nós estamos aqui no capítulo 3, na 6ª parte dessa audiência, que é Malaquias capítulo 3, quando fala sobre os dízimos e sobre as ofertas. Nós falamos bastante sobre o dízimo, né? São 8 partes, 8 lições, e agora estamos falando um pouquinho de oferta. Sempre, oi Cida, bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe, você, tua casa, teus meninos, tua nora, Deus abençoe a tua casa, a tua família, Eva também, Carlos também, Raquel, Débora, seus maridos, seu netinho Daniel, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. E sempre a gente fala, e sempre é bom afirmar que aquilo que está na palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 20, 25 do versículo 1 a 8, que diz assim, que o Senhor está falando para Moisés, olha, aqueles a quem o Senhor mover, aqueles que se voluntariarem, ou seja, sempre na relação com Deus, é uma relação de desprendimento, de disponibilidade, nunca é por obrigação, por dever. Quando a gente fala em obedecer, é porque eu quero obedecer. Não que Deus esteja me mandando obedecer, mas eu obedeço porque eu desejo servi-lo. E se eu o sirvo, se eu obedeço, então ele tem uma maneira de ser, uma maneira de desejar, né? É igual quando alguém fala assim, olha, eu vou dar de presente para minha mãe, né? No Dia das Mães, por exemplo, eu vou dar de presente para minha mãe uma panela, um Pirex, eu vou dar um processador, um liquidificador. Dependendo da mãe, se o filho for fazer isso, ele vai arrumar encrenca, porque ele vai falar, pô, você está me dando um presente como mãe ou como tua empregada, né? Quantas vezes a gente já não ouviu falar disso? Agora, dentro da relação pessoal, familiar, existem mães, que eu também conheço, que se o filho der um Pirex, der um liquidificador, um processador de alimentos, um forno micro-ondas, sei lá, essas coisas de cozinha, a mãe não vai se importar. Mas isso é a relação do filho com a mãe, né? Isso é uma questão particular, de foro íntimo. Só a mãe e o filho vai saber, né? Outro dia eu falei aqui que as minhas filhas me presentearam com uma panela de pressão elétrica, né? Mas por que elas me presentearam? Porque eu já havia falado há bastante tempo a respeito. Eu gosto de fazer feijão, gosto de fazer comida. Então elas me deram e eu
puxa, eu fiquei felicíssimo pela disponibilidade, pela honra que elas fizeram comigo, mediante a tantas coisas, né? Esse tempo de pandemia, e nós em casa, e como todas as famílias, de repente nós nos vimos assim, precisa de um computador, precisa de um celular, precisa de uma internet, precisa de uma banda larga. Então, elas abriram mão de tudo isso para me darem uma panela. Então eu, pessoalmente falando, eu fiquei muito feliz pelo presente, pela disposição, porque me honraram, porque mediante tudo aquilo que aconteceu e está acontecendo na vida delas, que não tem sido fácil, esse momento de pandemia, do distanciamento da escola, e elas estão às portas de vestibular, de formação do 2º grau, uma série de coisas ao mesmo tempo, e elas fizeram isso. Mas na minha relação com as minhas filhas, eu não me senti em nenhum momento depreciado, pelo contrário, eu fiquei muito feliz, muito alegre, já usei a panela, já fizemos comida, foi uma grande bênção. Agora, por que eu estou falando isso? Porque depende da relação da mãe, do filho, do pai, do filho, depende da relação do marido, da esposa, depende, né? Quando eu leio a palavra do Senhor, é exatamente isso com a relação com Deus, né? Deus conhece o meu coração. Tá bom, Ele conhece o teu coração. A Bíblia fala que o Senhor conhece o gênero humano. É lógico, Ele é o Criador, Ele é quem formou, então lógico que Ele conhece. Mas daí, essa coisa de falar, Deus conhece o meu coração, ou seja, qualquer coisa vale, aquilo que me vier na telha, na cabeça fazer, Deus vai aprovar, não é bem assim. Deus tem a sua maneira de ser, Ele tem a sua maneira de se comportar, de se expressar. E ao mesmo tempo, Ele tem também, dentro da nossa relação com Ele, Ele tem os seus estatutos. Lembram-se do que diz a palavra? O Senhor Jesus dizendo, lá na sua oração sacerdotal, no ensino, junto aos seus discípulos no livro de João, uma das últimas palavras, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. E quem me ama? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Então, amor na relação com Deus tem uma linha de raciocínio. É a palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Não é assim? Então aqui o Senhor está dando toda a direção de como fazermos, como nos comportarmos. E agora estou falando de dízimo e de oferta, já falei bastante de dízimo, são 8 partes, 8 lições, e agora falando um pouquinho de oferta, né? Dízimo está ligado completamente à redenção, como também a oferta está ligada à redenção. Por que a oferta e o dízimo estão ligados à redenção? Porque redenção diz respeito àquele que redimiu, àquele que resgatou. Diz respeito a mim, que estou em dívida com Deus, e vem o meu resgatador, o meu remidor, o meu redentor, e vem em meu encontro e me resgata, ou seja, me compra. Então, quando eu dou dízimo e oferta, quando eu entrego diante do Senhor, eu estou dentro de uma linha de raciocínio de redenção. Assim como eu já falei da cidade refúgio, porque a cidade refúgio é também uma condição em cima da primícia da redenção, da prioridade chamada redenção, tá? Então, eu vou ler agora Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos 12, 41. Essa passagem, então, e por incrível que pareça, está no Novo Testamento. Diz assim:
Assentado diante do gasofilácio, observava, Marcos 12, versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Correspondente a um quadrante seria aquilo que é o equivalente hoje, correspondente a um quadrante. Um quadrante, 4 partes de 1, né? A 4ª parte de 1 é o quadrante. Então significa hoje 25 centavos. Seria uma moedinha de 25 centavos ou 2 moedas de 10 centavos e uma de 5 centavos, né? Então 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, Jesus não apenas fica do lado do local da oferta, mas ele fica olhando, ele ainda chama os seus discípulos na frente de todo mundo. E diz assim, e chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Bom, primeiro que está no Novo Testamento. Já tem gente que estribucha só de falar que está no Novo Testamento, essa coisa de dar, né, essa coisa de colocar no altar do Senhor. Segundo, não é ninguém mais, não é Paulo, não é Pedro, não é Mateus, não é Lucas, né, não é Timóteo, não é Tiago, não é João, não, é o próprio Senhor Jesus que está do lado do gasofilácio. Terceiro, não apenas ele está observando, ele está conferindo, ele está olhando, avaliando, mas ele chama os seus discípulos para estarem observando aquele ato. Gente, é Novo Testamento. É que o povo gosta tanto de falar porque é novo, é antigo, aquela coisa toda. Né? Para nós não tem nem Novo, nem Antigo Testamento. Eu sou da linha de raciocínio, preste atenção, sempre que eu estiver falando da palavra, eu sou de uma linha de raciocínio. Qual é a linha de raciocínio? Que a palavra foi escrita para uma criança ler, e se essa criança ler com um coração sincero, essa criança vai encontrar Deus. Ou seja, para mim, essa Bíblia foi escrita para que todas as pessoas que quiserem, elas vão encontrar o Senhor. Elas vão encontrar tudo aquilo que o Senhor sente, tudo aquilo que o Senhor pensa e tudo aquilo que o Senhor faz necessários para a redenção dessa criança. Então, eu sempre vou nessa linha de raciocínio, sempre. De tudo que eu falar, de tudo que eu fizer, na minha oração, tudo, sempre estarei nessa linha. Ah, mas não tem o teólogo, mas não tem aquele que estuda, né, a homilética, aquele que estuda a hermenêutica dos textos, aquele que estuda de maneira a colocar, a pontuar que o grego, o hebraico, tudo isso é importante. Desde que tudo isso seja tão somente um acessório para fortalecer essa palavra e não para relativizar, não para enfraquecer essa palavra. Pelo contrário, para fortalecer o poder dessa palavra no meu coração. Se não for para isso, por favor, não me fale. Se não for para isso, por favor, não queira que eu vá discutir, que eu não vou discutir. Apologética não é a minha área, não é o meu espaço. Quem faz isso, amém, glória a Deus, cada um é cada um. Por quê? Porque eu sempre serei dessa linha. Então eu sou daquela linha que eu aprendi desde criança, que muitos, principalmente no passado, aprenderam a ler e escrever na Bíblia.
por causa da Bíblia, em função da Bíblia. Daqueles e daquelas que liam a Bíblia, mas que não sabiam ler qualquer outra coisa porque eram consideradas analfabetas. Mas quando abria a Bíblia, elas sabiam ler. Eu sou desse tempo, eu sou dessa linha. Dito isso, então, claro, Antigo e Novo Testamento para mim são maravilhosos porque dizem respeito ao mesmo ser, ao autor e consumador da minha fé. Porque a Bíblia diz, e claro, os teólogos traduzem isso de uma maneira muito mais detalhada, que diz assim, que Jesus é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Ou seja, para nós, a Bíblia diz o seguinte: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. A palavra também diz que o fim da lei é Cristo. Ponto. Bom, voltando aqui, então Jesus está com seus discípulos, né, maravilhosamente bem, lá em frente, do lado do gasofilaço, olhando as pessoas entregando a oferta. Veja só que ambiente, que situação. Jesus chama os discípulos e falam e sublinha, né, a respeito daquela viúva. Por quê? Porque quando a gente fala de dízimo, de oferta, por exemplo, uma pessoa entregar R$100 de dízimo, uma pessoa entregar R$10 de dízimo, uma pessoa entregar R$1 de dízimo, claro, R$1, R$10, R$100, até aí tudo bem. Mas a pessoa falar que ela vai entregar mensalmente um dízimo de R$1.000, ou um dízimo de R$10.000, ou um dízimo de R$100.000. Já pensou a pessoa entregar um dízimo de R$100.000? A primeira coisa que esse ofertante vai falar é o seguinte: o que vão fazer com o meu dinheiro? O que vão fazer com esse valor, né, impressionante de R$100.000? E aí ele vai começar a ferir algo que não pertence a ele, porque ele deve entregar o seu dízimo, se quiser entregar. O maior dom que o ser humano tem é o do livre-arbítrio. Nós não apenas vivemos num Estado de direito, mas a Bíblia também rege toda a sua palavra sobre o Estado de direito. Cabe a mim decidir. Então, assim estava naquele momento Jesus. Obviamente as pessoas mais abastadas entregavam valores, aos olhos humanos, altíssimos. Só que ninguém entregou do seu principal, das suas primícias, do seu primordial, do seu excelente, do seu melhor, assim como fez Abel no passado, ou como fez Davi lá em 2 Crônicas, ou como estava fazendo essa viúva, ou como fez o próprio Senhor Jesus. E essa viúva estava fazendo o seu melhor. É por isso que eu sempre falo que as igrejas hoje, o corpo de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo no Brasil, vive em maldição. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra, tá? Diz aqui: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então, por que nós vivemos sob maldição? Porque o partido tal, porque o Greenpeace, porque o pessoal de esquerda e de direita está queimando a floresta amazônica? Não. Isso é resultado, mas não é isso. Está acontecendo porque o corpo de Jesus Cristo não tem feito por merecer um posicionamento de se chamar de verdade corpo de Jesus Cristo. E aí vive maldição. E aí toda a terra padece. Toda a nação padece. Então, quando essa viúva entrega essa oferta, ela está determinando o nível de relação com Deus no aspecto financeiro, material e profissional. Por quê? Por que ela aumenta o nível?
porque ela entrega do seu melhor, do seu principal, do seu excelente, do seu primordial, das suas primícias, como diz a palavra. E por que a igreja vive em maldição? E por que a obra de Deus padece? Exatamente porque falta a oferta da viúva pobre, porque o Senhor não enxerga o valor venal, mas o Senhor enxerga o coração do ofertante. Ele não enxerga a oferta, ele não enxerga se é uma moeda, 2 moedas, R$1, R$2, um fio de cabelo, um botão de blusa, como eu já vi, né? Eu já vi. Dentro do envelope, botão de blusa. Eu te garanto que a pessoa que entregou aquele botão de blusa, possivelmente naquele culto, naquela reunião, foi a pessoa que entregou a maior oferta. Porque só entrega um botão de blusa quem tem, intimamente falando, aprofundadamente falando, quem tem uma relação verdadeira com Deus. Fio de cabelo. O que se faz com uma oferta quando você abre o envelope e tem um fio de cabelo? Aos olhos humanos, realmente nada. Mas aos olhos de Deus, essa oferta sobe como um memorial, e que nós lemos ontem, eu não vou ler de novo hoje, como um memorial, como subiu a esmola do centurião Cornélio, quando o Senhor ordenou a Pedro que fosse até a casa do romano Cornélio, do centurião, do funcionário público Cornélio, que era um intendente da guarda real, que era aquilo que a gente poderia chamar hoje de um general no comando de uma tropa. E o Senhor falou a Pedro o seguinte: Pedro, vai na casa de Cornélio, porque a sua oração e a sua esmola têm subido no meu altar como memorial. Então, quando a gente fala de que o servo de Deus, ele precisa ser responsável no seu dízimo, na sua oferta, nas suas entregas, não é porque eu ou alguém, ou os pastores que ministram, ou você lá no teu ministério, como as minhas tias aqui lá em Salvador, em outros lugares, né? Como aqui a Raquel, lá em Valinhos, na sua terra, a Sônia lá em Vinhedo, que é vizinha de Valinhos, lá da região de Campinas. Quando eu falo para você entregar o seu dízimo, a sua oferta, eu estou me utilizando exatamente desse sentimento de uma relação de amor, que cabe a você determinar se vai ou não vai. Claro, é o que fala a palavra do Senhor em Levítico 25. A todo aquele que desejar entregar, a todo aquele que se sentir voluntariamente movido pelo Espírito Santo, como fala em 2 Crônicas, quando Davi entrega, né? Eu vou até ler o texto aqui, desculpe, eu falei 2 Crônicas, é 1 Crônicas. 1 Crônicas 29. Primeiro Crônicas 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Está falando sobre a casa de Deus, né? Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze, madeira, pedra de ônix, engastes, várias cores, mosaicos,
toda sorte de pedras preciosas, mármore e tudo em abundância. E ainda, porque amo. É Davi quem está falando. Esse é o sentimento. Não é porque Davi era rei, não é porque Davi era muito rico, porque ele era muito rico, era um rei muito poderoso. Mas não é por isso. É por causa do sentimento. É por causa da motivação do seu coração que faz a diferença. E diz assim: e ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro, a prata, particulares, que tenho dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Agora no versículo 10 fala o seguinte, isso aqui é maravilhoso, que Davi tinha consciência da redenção, que Abraão tinha consciência da redenção, e que muitos que serviram ao Senhor com seus bens é porque tinham a consciência da redenção. A redenção era algo maior em suas vidas. Diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder e grandeza e honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo. Quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está engrandecer e a todos dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? Aqui está a consciência. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Não vou confrontar quem fala Novo e Antigo Testamento, mas estou falando para você. Quando você lê uma passagem dessa, não tem como ser antigo e novo. Porque o sentimento do ser humano ele não muda. Principalmente quando diz respeito às coisas de Deus. Principalmente quando diz respeito ao ministério do Senhor. Principalmente quando diz respeito à obra de Deus. Porque o dom da obra de Deus é edificar para o Senhor. Eu sempre falo. A obra de Deus tem um dom. E qual é o seu principal dom? Edificar para o Senhor. E quando Davi fala uma coisa dessa, de sentimento de coração, diante de todo o povo, não existe Antigo e Novo Testamento. O que existe é um homem de Deus que era segundo o coração do Senhor. Amém? Glória a Deus, amanhã tem mais. Estamos falando sobre Malaquias capítulo 3, falando sobre dízimos e ofertas e o que significa toda essa condição, esse estatuto diante do Senhor, diante dos homens, tanto nos dias antigos como nos dias de hoje, de maneira contextualizada, porque é uma grande bênção quando nós falamos das coisas do Senhor. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar, clamar diante do Senhor. Hoje eu quero colocar diante do altar do Senhor, como eu tenho colocado também os familiares, das pessoas que têm perdido seus queridos, os seus pais, os seus maridos, esposas, filhos, diante de toda essa situação que estamos vivendo de pandemia no Brasil e no mundo. Hoje eu quero colocar em especial a vida da família do seu Davi, um homem de Deus que, conjuntamente com a sua esposa, Dona Olga,
fizeram tanto pela obra de Deus, sua família tão abençoada, tão querida, colocando seus filhos, Regina, Marcelo, Lídia, e também sua casa, sua família, os seus queridos, colocá-los diante do Senhor, porque o seu Davi foi conversar lá no altar do Senhor, né? Seu Davi, um homem cheio de vida, que sempre teve histórias para contar, um homem muito alegre, muito feliz, muito engraçado, e hoje está na presença do Senhor. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque o Senhor deu o seu Davi, e agora o Senhor o toma para ele. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Vamos estar orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelos teus queridos, pelos teus amados, aqueles que estão ao teu redor. O Senhor esteja sobre a tua vida, com certeza, porque o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração humano é exatamente aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Assim como hoje, a família do seu Davi, da dona Olga, estão agradecidos ao Senhor, porque o seu Davi foi um homem de Deus, alguém que soube levar os seus filhos ao pleno conhecimento da tua presença, do teu nome, da tua salvação e do teu senhorio. Hoje, famílias, netos, são fruto do penoso trabalho do seu Davi e da dona Olga, e hoje o seu Davi está na tua presença. A ti toda a honra e toda a glória. Também abençoa seus filhos, Regina, a Lídia, também o Marcelo, seus queridos, suas famílias, as quais eles representam. Que a tua graça, a tua glória se derrame sobre cada um. Também, ó Deus, sobre os nossos queridos, sobre todos que estão aqui, os filhos, os pais, os avós, os tios, os nossos idosos, Senhor, aqueles do Instagram, aqueles do Facebook, do YouTube, seus familiares, tua graça, tua glória esteja sobre o nosso povo, sobre o nosso país, sobre os nossos queridos. Senhor, tem misericórdia da nossa terra. Nós queremos tanto, Senhor, tanto, que o Senhor venha revelar com teu Santo Espírito os seus estatutos, a sua palavra, porque passará céu e terra, mas a tua palavra não passará, ela não tem validade, ela não tem carência, ela não caduca, mas a tua palavra é consistente. 3 coisas estarão no céu: o amor, a ciência da música e a tua palavra. Por isso, Senhor, nós nos derramamos diante do teu altar. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre a igreja, sobre o teu povo, falando a nós, porque nós somos instrumentos de cura, de depuração, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, mas também sobre o nosso país, sobre o nosso povo, a nossa nação. Derrama-te, ó Deus, purifica, restaura, perdoa, liberta, cura, toca, visita, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Nós nos derramamos diante da tua presença te pedindo perdão, perdão dos nossos pecados, perdão das nossas transgressões, perdão da nossa falta de conhecimento, da nossa ignorância. Ó Deus, que o Senhor seja tudo em nós e nós estejamos sempre no Senhor, porque como Davi fala ali que nós lemos, porque tudo vem de ti e tudo é para o Senhor. Não poderíamos dar nada se não fosse o Senhor. Por isso a ti todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, o Senhor te dê uma quinta-feira maravilhosa, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, os teus queridos. E claro, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, com certeza de nada nós teremos falta, porque Ele é tudo em nós.
Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso arrimo, Ele é o sol da justiça, Ele é o sol do meio-dia, Ele é a verdadeira estrela da manhã. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo para você, Amanda. Um beijo para você, viu? Deus abençoe aí, sempre orando por você, o Luquinha, Júlia, o Fábio. Deus abençoe a tua casa, a tua família, a Rosângela, Bruna. O Senhor abençoe também a Eva, a Raquel, a Débora, seus maridos, seu netinho, Eva. Estou orando por você também, pelo teu trabalho, pelo teu colega de trabalho também, tá? Que Deus abençoe ele, a sua casa, a sua família. Estou orando por todos. O Senhor esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. Um beijo para vocês aí do Facebook.